Na videoaula de hoje, nós vamos apresentar o conceito de variáveis aleatórias discretas. Então, nós estamos no capítulo 3, a parte 2 do capítulo 3. Então, variáveis aleatórias discretas vão ficar essencialmente na parte de definição. Então, nessa seção, variáveis aleatórias discretas, definição, a parte de exemplos fica para uma próxima aula, continuação dessa. Se a gente considerar o espaço de probabilidade com a tripla ômega, sigma álgebra F, espaço amostral, ômega, sigma álgebra F e medida de probabilidade P, a variável aleatória, a função real x, atuando em ômega, ela possui um conjunto de imagens que é um subconjunto contável finito ou infinito de R. A função real x, que atua em ômega e gera, mapeia um subconjunto contável, seja ele finito ou infinito de R, tem essa função específica, ela caracteriza o que a gente chama de variável aleatória discreta. Então, ela restringe o conjunto imagem do contradomínio de R a um conjunto imagem contável específico que pode ser finito ou infinito. Então, isso define o que a gente chama de variável, a primeira definição de variável aleatória discreta, definição 1.1. Uma variável aleatória discreta é caracterizada no espaço de probabilidade, espaço amostral ômega, sigma álgebra F e medida de probabilidade P, é uma função real x que mapeia ômega em R, tal que o conjunto imagem de x aplicado nos resultados ômegazinho de ômega é um subconjunto contável de R1. E o conjunto, que é a imagem inversa dessa função aplicado em x, que é o conjunto de todos os elementos de ômega, ômegazinhos pertencente a ômegazão, de tal forma que x ômega é igual a x, se esse conjunto, dado pela imagem inversa de x, pertence a sigma álgebra F para todo x pertencente aos reais, então essa é uma variável aleatória, essa função é a variável aleatória discreta. A primeira condição, que nós vimos nessa definição é que todos os valores de x do conjunto imagem de x são mensuráveis. Por quê? Porque a imagem inversa de x pertence a sigma álgebra F e, portanto, pode-se receber probabilidades. Pode-se atribuir probabilidades a esses valores da variável aleatória x. Então, são mensuráveis. Dizemos que esse conjunto é um conjunto que a gente pode atribuir probabilidade a ele. Ou os elementos de x, podemos atribuir probabilidades a esses elementos de x, a eles. Essas probabilidades são induzidas do espaço de probabilidade original. Então, a gente parte do ômega F e P para esse novo espaço de probabilidade, que é o R, a sigma álgebra de Borel e o P de x, que são as medidas de probabilidade. Então, essas probabilidades são induzidas do espaço de probabilidade original, usando as equivalências de eventos contidos na sigma álgebra original ao espaço de probabilidade para aquelas da sigma álgebra de Borel no espaço de probabilidade induzido, como a gente já viu na aula passada. A palavra discreta refere-se ao fato de que a variável aleatória x possui realizações somente em um conjunto contável finito ou infinito de valores dos reais. Então, não é toda reta, não é um conjunto não contável, é um conjunto contável. Seja ele finito ou seja ele infinito, em que a gente pode atribuir, quando a gente fala contável ou enumerável, quando ele é infinito, a gente diz que a gente pode atribuir a cada valor desse conjunto de números reais um correspondente valor do conjunto dos inteiros. Então, ele é dito enumerável contável. Se o conjunto das realizações da variável aleatória for contável finito, ela é uma variável aleatória chamada de variável aleatória simples. A segunda condição daquela definição 1.1, dessa definição, é todos os conjuntos dado pela imagem inversa de x, que é o conjunto de elementos ômega, tal que ômega pertence ao ômegazinho pertence ao ômegazão, que é o espaço amostral, e também em que o valor da função x aplicado em ômegazinho é igual a x, então todos os conjuntos dados por isso são elementos de uma sigma álgebra F do espaço de probabilidade original. Portanto, a gente pode atribuir probabilidades.
Então, o x e x menos 1, x como evento, e x menos 1, a imagem inversa de x, né, a função inversa de x são eventos equivalentes de espaços mensuráveis diferentes, que são ômega-f e r-bezão. O espaço mensurável original induz um novo espaço de probabilidade, um novo espaço mensurável, r e betazão. Dessa forma, as medidas de probabilidades P nesse espaço original também são as mesmas medidas de probabilidade P de x nesse outro espaço equivalente, nesse outro espaço induzido. Portanto, o espaço amostral, o espaço de probabilidade original induz um novo espaço de probabilidade, que é o RB, e os eventos de K são equivalentes aos eventos originais quando você toma a função inversa de x, no espaço de probabilidade original. O interesse nas variáveis aleatórias discretas são os valores que elas podem ter e as probabilidades associadas a esses valores, que a gente chama de distribuição de probabilidade. É comum a gente simbolizar o conjunto, né, dado pela função inversa x menos 1 aplicado no valor x, que é o conjunto de ômegazinhos pertencentes ao espaço amostral original, de tal forma que o x aplicado no ômega dá o x, pelo equivalente. Então a gente pode simbolizar esse conjunto aqui, que está no espaço de probabilidade original, por esse aqui que está no espaço de probabilidade induzido, ou no espaço de mensurável induzido, R reais, espaço amostral R, e sigma álgebra de Borel. Então, a função de probabilidade ou função massa de probabilidade pode ser derivada a partir desses conceitos que nós acabamos de apresentar. Então, a função massa de probabilidade, ou simplesmente função de probabilidade, de uma variável aleatória discreta x, é essa funçãozinha aqui, ó, P minúsculo de x, com índice x, que mapeia R em 0 e 1. Então, nós vamos pegar os valores de x que estão nos reais, que é de um conjunto contável, e levarmos para 0, 1, que é uma medida de probabilidade, dada por P de x, essa função P de x aplicada em x é a mesma coisa dizer a probabilidade do x assumir o valor x, da fábrica produzir o valor x, o resultado x, a realização da variável x, a variável aleatória x igual a x. Então, a probabilidade da variável aleatória produzir um valor igual a x é igual à probabilidade da imagem inversa da variável aleatória aplicado no valor x. Então, é o conjunto de valores ômegas do espaço amostral original, tal que x ômega seja igual a x. Então, eu tenho um conjunto de lá que, se eu aplicar a minha variável aleatória nos resultados desse conjunto, vai me levar ao valor x. Então, a probabilidade de x ser igual a x é a mesma probabilidade no conjunto original do resultado do meu experimento original. E essa função que mapeia essas probabilidades, né, que gera os valores em 0 e 1, é chamada de função de probabilidade ou função massa de probabilidade. A função de probabilidade ou função massa de probabilidade, ela é chamada por alguns autores, preste bastante atenção nisso, de função densidade de probabilidade discreta. Função densidade de probabilidade é em geral usado para variáveis aleatórias contínuas. Veja que aqui se acrescentou o adjetivo discreta, né? Então, é uma função discreta. Essa função, portanto, função de densidade de probabilidade discreta para referir as variáveis, a função de probabilidade, a função de massa de probabilidade, para variáveis aleatórias discretas. Então, unificando as duas nomenclaturas, função de densidade de probabilidade para variáveis aleatórias contínuas e função de densidade de probabilidade discreta. Então, a gente simplesmente fala função de densidade de probabilidade e acrescentamos o adjetivo discreta, referindo-se à função de probabilidade ou função massa de probabilidade também. Nós vamos preferencialmente, no nosso curso, usar a função de probabilidade no contexto da definição 2, expressão 1, que é essa aqui. Então, é essa função aqui, que calcula a probabilidade de x é igual a x, que no espaço
de probabilidade original é a probabilidade desse evento ocorrer, que é a imagem inversa de x aplicado no x, que é esse conjunto aqui. Então, como os conjuntos x e a imagem inversa, o conjunto dado pela imagem inversa de x, né, que a gente acabou de explicar, eles são equivalentes para todo x pertencente ao conjunto imagem de x, e os elementos do conjunto formado pela função inversa x menos 1 aplicada em x para todos os valores do conjunto imagem de x formam uma partição de ômega. Então, se eu vou variando x aqui, eu vou obtendo conjuntos iguais a esse aqui para diferentes valores de x, mas para todo x pertencente ao conjunto imagem de x, a esse conjunto contável. E com isso eu tenho uma partição de ômega. Então, os conjuntos gerados para x diferentes são conjuntos que não têm interseção entre eles, né? Eles são disjuntos e a união deles forma o espaço amostral, de todos eles forma o espaço amostral, que é a definição de partição de um conjunto. No caso aqui, o nosso conjunto é o espaço amostral original. Então, a definição 1.3 é uma definição alternativa de variável aleatória discreta. Uma variável aleatória x é discreta se e somente se a soma das probabilidades x igual a x der 1 para todo x pertencentes ao conjunto imagem de x. Se nós somarmos todas as probabilidades aqui associadas aos valores de x desse conjunto imagem de x, a probabilidade de x é igual a x, ou aquele P minúsculo de x, índice x de x, a soma deles, nesse conjunto aqui, ela dá 1. Então, isso é uma variável aleatória discreta. A gente pode usar a função densidade de probabilidade? Pode, desde que a gente use o adjetivo discreto, tá? Função densidade de probabilidade discreta, para nos referirmos a esse caso, se a gente quiser unificar as nomenclaturas de função densidade de probabilidade, que vai ser o próximo capítulo que a gente vai ver depois de terminado. Ainda temos uma outra videoaula ainda sobre variáveis aleatórias discretas. Na outra videoaula a gente vai ver as variáveis aleatórias contínuas. A propriedade 2, que caracteriza uma variável aleatória como discreta, essa propriedade aqui, a soma de todas as probabilidades dá 1 para x pertencente ao conjunto imagem, ela não é válida para variáveis aleatórias contínuas ou mistas. Então, isso aqui confunde muita gente. Então, muitas pessoas, muitos estudantes não entendem isso. Eu não posso falar que para variáveis aleatórias contínuas, a soma das probabilidades do conjunto imagem de x dá 1. Mais tarde a gente volta a explicar isso. Não vou adiantar esse conceito agora não. A outra característica é que se para algum valor real de x, a função inversa de x aplicada em x for um conjunto vazio, então teremos que a probabilidade de x assumir esse valor x é a probabilidade de um conjunto vazio, que é 0. E isso só acontece se x não pertencer, no caso de variáveis aleatórias discretas, pertencer ao conjunto imagem de x. Para a gente evitar ficar falando dessa forma, né, conjunto imagem de x, existe uma definição. Isso vale para os dois casos, mas específico agora para o caso de variável aleatória discreta. Vamos falar do suporte, conjunto suporte de uma variável aleatória discreta. Então, o que é o suporte da variável aleatória discreta ou da distribuição da variável aleatória discreta x? É o subconjunto contável dos reais dado por todos os valores de x, tal que a função de probabilidade avaliada em x, probabilidade de x é igual a x, seja maior que 0. Todos os valores de x que mapeiam probabilidades positivas são valores de x que pertencem ao conjunto de suportes. Se para algum x a probabilidade de x for 0, esse x não pertence ao conjunto imagem, ou, portanto, não pertence ao conjunto de suporte da variável, da distribuição da variável aleatória discreta x. Conjunto contável, subconjunto contável dos reais, dado por esses valores de x cuja probabilidade é maior que 0, associados a ele, esse conjunto dos reais é o suporte da variável aleatória discreta x. Vejamos, a variável aleatória ela é uma função. Quem é o domínio dessa variável aleatória?
é o nosso ômega, ou os eventos da sigma álgebra F, lá do espaço de probabilidade original. Quando aplicamos essa função, ela gera, a todos os valores dessa sigma álgebra, ela gera um conjunto imagem, né, na sigma álgebra induzida por essa função x, que é a variável aleatória. Então, esse conjunto imagem, quando a gente aplica uma probabilidade, para a função p de x, temos um outro conjunto imagem, que são as probabilidades. Aí o nosso xzinho, que está nesse conjunto imagem da função x, passam a ser domínio da função de probabilidade, ou de massa de probabilidade. Então isso é muito confuso. Então, para a gente não ficar falando imagem numa hora para uma coisa, imagem para outra coisa, a gente fala que o domínio de uma variável aleatória, que é a imagem quando ela é função aplicada no espaço de probabilidade original, e domínio quando ela é usada para calcular probabilidades através da função de probabilidade. Então, da p de x ou da p de x igual a x, ela passa a ser domínio da variável aleatória dessa função p, da medida de probabilidade. Para não haver esse tipo de confusão, a gente chama de suporte da variável aleatória, né? Então, ou ela vai ser uma imagem, ou ela vai ser domínio. Mas como pode isso? Os mesmos valores, sendo xzinhos, sendo pertencentes ao conjunto imagem e também com o domínio da variável aleatória. Então, é chamado de suporte por isso, tá? Então, preferencialmente, para não haver esse tipo de confusão. Eu mesmo, no começo da minha carreira, fiz várias confusões com isso. O suporte da variável aleatória x, expressão 3 aqui, né? Na verdade, é o conjunto imagem de x quando ela é a função aplicada lá na sigma álgebra F original. É interessante observar que o conhecimento de suporte nos permite calcular a probabilidade de x pertencer a um conjunto B, esse B um evento da sigma álgebra de Borel. Então, a probabilidade de x pertencer a esse evento B, a esse conjunto B, é a probabilidade de x B interseção com o suporte união com o suporte complementar. Ora, o suporte de x, se x é discreto, é um conjunto contável. União com o complementar dele. O complementar dele é tudo que não está nesse conjunto contável, mas que está na reta dos reais. Então, esse conjunto aqui é um conjunto não contável de valores. É a probabilidade dessa interseção, B interseção com SX, que formam um evento, são eventos disjuntos, e B interseção com isso aqui. A união dessas duas interseções, B com isso e B com SX complementar, formam dois eventos disjuntos, e a probabilidade da união vai dar a soma das probabilidades. Então, a probabilidade dessa interseção mais a probabilidade dessa outra interseção. Essa interseção aqui, se x não pertence ao suporte, mesmo que o B seja do suporte, se o B está no suporte, ele não pode estar no complemento do suporte. Portanto, essa interseção dá o conjunto vazio, então dá zero essa probabilidade. Essa probabilidade aqui é a soma de todas as probabilidades, probabilidade x é igual a x, para x pertencente à interseção do B com o suporte de x. Para que eu estou falando isso? Porque nós vamos apresentar uma terceira definição de variável aleatória discreta. Uma vez que B interseção com S de x é um conjunto contável discreto dos reais, ora, S de x pode ser infinito, mas é contável. B de x pode ser um conjunto, um evento com infinitos valores, mas contáveis também. Então, essa interseção, obviamente, vai dar um conjunto contável. Se isso aqui acontece, essa soma aqui dá a probabilidade de x pertencente a B. Se acontecer do evento B, por acaso, não ter elementos do suporte x, então o B estaria no complemento lá, essa interseção aqui dá vazio. E a probabilidade de x pertencer a B é contar as probabilidades de x é igual a x para um conjunto vazio de valores. Então, por convenção, a gente fala que essa probabilidade é P de φ, que é igual a zero. Porque se B é um evento de Borel, dessa variável aleatória, obviamente isso aqui não vai acontecer. Então, só se o B não fosse um evento de Borel. Porque se ele é de Borel, ele é mensurável, então ele estaria no suporte da variável aleatória. É um subconjunto da variável aleatória e nunca daria o conjunto φ. Então, uma terceira definição de variável aleatória discreta é parecida com a anterior, mas veja aqui, é a soma das probabilidades de x assumir o valor x, a soma das probabilidades é igual a 1. Se isso acontecer, a variável aleatória é discreta. Então, se somente se isso aqui acontecer. Mas veja agora, em vez de somarmos no suporte da variável aleatória, no conjunto imagem da variável aleatória, que a gente viu que é igual ao suporte, então agora nós vamos somar os valores da variável aleatória para todos os reais.
Ora, mas o que acontece se o x é um real, mas que não pertence? Aqui nós temos infinitos não contáveis valores. Ah, mas se o x for um valor que não está no suporte da variável aleatória, da variável aleatória discreta. Ora, a probabilidade de x é igual a x para esse x é zero. Então, quem que está no suporte? Todos os valores de x que mapeiam probabilidades positivas. Então, só vai ser positivo aqui valores de x que estão no suporte. Então, somar em relação a todos os reais, eu vou somar parcelas, infinitas não contáveis parcelas que são nulas, porque o x que não está no suporte, mais um número contáveis de parcelas que mapeiam probabilidades positivas. Então, eu só vou somar, obviamente, as probabilidades positivas. Então, essa definição é equivalente à anterior. Por isso que eu posso somar em relação a todos os reais. Então, dessa definição aqui, depreendemos que apenas o subconjunto S de x de R1 mapeia probabilidades positivas, aquilo que eu acabei de falar. Então, só uma parcela contável, uma quantidade contáveis de parcelas aqui, finitas ou infinitas, é que vão mapear probabilidades maiores que zero. E essa soma vai se dar para esses valores contáveis. Os demais valores que não estão no suporte têm probabilidade de x igual a x igual a zero. E nessa parte, no conjunto de suporte, probabilidade de x igual a x maior que zero. Então, se x não pertence ao suporte, essa probabilidade é nula. Se pertence ao suporte, essa probabilidade é maior que zero. Nós vamos somar em todos os reais, então vamos somar um monte de coisas, infinitos não contáveis valores iguais a zero, mais uma quantidade finita ou infinita contável de valores maiores que zero. Obviamente menores que 1, cuja soma total tem que dar 1 para acontecer de classificar essa variável como discreta. Se essa soma não der 1, não é discreta. Uma condição necessária para a validade da definição 1 e 5 e expressão 4 é que o conjunto de suporte seja contável finito ou infinito, como já dissemos. Vamos fazer um exemplo aqui que nós já vimos anteriormente, mas para ilustrar alguns casos agora no contexto de variáveis aleatórias, porque não foi no contexto de variáveis aleatórias. Nós vimos no contexto anterior de eventos. Então, nós vamos lançar uma moeda até a ocorrência da primeira cara. Então, lançamos moeda, se der coroa, continuamos, se der cara, paramos. Então, considerar o experimento em que há lançamentos consecutivos de uma moeda até que ocorra a primeira cara. Quando este evento ocorrer cara, o experimento é interrompido e o número total de lançamentos é registrado. Então, vai registrar o número total de lançamentos da moeda, até que ocorra a primeira cara quando ele para. Supor que a moeda possua probabilidade de ocorrência de cara igual a θ. Né? Então, com θ, um número entre 0 e 1. Por exemplo, poderia ser meio se a moeda for equilibrada, fisicamente equilibrada. Ou outro valor, 0,4, 0,6, alguma outra coisa parecida, ou próximo, 0,51, por exemplo, se ela não for equilibrada. Então, se a moeda for equilibrada, o θ seria igual a meio. Então, nós vamos fazer um modelo para uma moeda não necessariamente equilibrada, que o θ é qualquer número entre 0 e 1, que é uma probabilidade de ocorrência de cara. Considerar a variável aleatória x de interesse como sendo este número total de lançamentos da moeda até que ocorra a primeira cara. Então, a variável aleatória é o número total de lançamentos, né, até o experimento parar. Perguntas: qual é o espaço amostral do experimento original, considerando C para cara e K para coroa? Como começa com C os dois, usei C e K para diferenciar cara e coroa. Qual o suporte da variável? Qual é o conjunto de suporte da variável aleatória x? Ou aquele conjunto S de x. Este conjunto é contável finito ou infinito? Se for, já sabemos. Se for contável, nós sabemos se a variável é discreta ou não. Se não for, não é discreta. Se for, é discreta. Qual é a medida de probabilidade para a ocorrência de x lançamentos, que é um evento de S de x? Eu quero determinar uma medida de probabilidade para a ocorrência de x lançamentos. Vou lançar a moeda x vezes. Obviamente, x aqui é um número inteiro. Vou lançar 10 vezes. Qual a probabilidade de ocorrer 10 lançamentos para parar o experimento? É isso que eu quero saber. Que é um evento do suporte da variável aleatória. Como demonstrar que a definição 1.5 se aplica, que é a soma de todas as probabilidades dar 1? Na hora que eu definir isso aqui, essa medida de probabilidade, eu definirei o que a gente chama de função de probabilidade, ou massa de probabilidade, ou função densidade de probabilidade discreta, se preferir usar essa nomenclatura. E
eu quero mostrar que a soma da função de probabilidade para todos os valores da variável aleatória x, ela dá 1. É isso que eu quero demonstrar com essa pergunta. Então, para responder as perguntas, vamos por etapas. Podemos observar que o experimento é interrompido quando ocorre uma cara. Logo, o espaço a mostrar ômega é: se eu lancei a moeda, deu cara de imediato, vou falar de cara, senão vocês não vão entender. Cara de imediato, o experimento é interrompido. Então, no único lançamento que eu tenho C, já de imediato o experimento se interrompeu. Então, é uma das possibilidades. A outra possibilidade, uma segunda possibilidade é lançar a moeda da coroa no primeiro lançamento, então o experimento não é interrompido, e eu lanço de novo da cara. Então, com 2 lançamentos, o experimento é interrompido. Uma outra possibilidade é lançar a moeda deu coroa no primeiro lançamento, então tem que continuar. Lanço novamente da coroa e lanço novamente, continuo, lanço novamente da cara. Então, eu paro somente no terceiro lançamento porque ocorreu uma cara. E assim por diante. Coroa no primeiro, coroa no segundo, coroa no terceiro, por enquanto não parou, cara no quarto lançamento. Aqui 4 lançamentos com coroa, continua o experimento todas as vezes, e cara no quinto lançamento. E assim continua. Então a gente vê claramente que esse experimento pode ter infinitos valores. E obviamente que é contável. Eu posso associar isso. Quantos lançamentos tem aqui? 1. Quantos? 2. Quantos lançamentos aqui? 3, 4, 5, 6, o próximo 7, assim por diante. Eu posso fazer isso, uma associação com números inteiros, ou no caso aqui com os números naturais, de 1 ao infinito. Então, o nosso ômega é um espaço amostral com inumeráveis valores, com valores contáveis, uma quantidade contável infinita de pontos, de elementos. Então, o espaço amostral possui um número infinito de resultados possíveis. A variável aleatória x, dada pela contagem de lançamentos até que a primeira cara ocorra, possui os seguintes valores em função do resultado ômega. Então, o meu primeiro ômega é o C, o segundo ômega é o K e o C, o terceiro é K, K e C, e assim por diante. Então, se eu aplico a variável aleatória no primeiro resultado C, eu tenho x aplicado ao ômegazinho é 1. X aplicado ao segundo ômegazinho, que é o K e o C, dá 2. E assim por diante, ao terceiro, dá 3. Quantos lançamentos? 1 lançamento, 2 lançamentos, K e C, 3 lançamentos, K, K e C. E assim por diante, 3, depois 4, depois 5, assim por diante, até 6, 7, até infinito, né? Então, eu vou de 1, meu conjunto suporte da variável aleatória x são esses valores aqui, 1, 2, 3, 4, é um subconjunto reais dado pelos números naturais. Como temos infinitos contados valores possíveis para a variável aleatória, seu suporte S de x é um conjunto contável infinito, né? Perfeito. Para um valor x qualquer de S de x, teremos exatamente x menos 1 resultados coroas. E o último, necessariamente, uma cara quando o experimento parou. Então, para calcular aquela probabilidade, né, de ocorrência de exatamente x lançamentos, a gente precisa saber isso. Cada lançamento, né, eu lanço a moeda, o resultado que deu independe, se deu coroa, o próximo resultado pode dar cara e coroa, e esses resultados não dependem do que aconteceu anteriormente. Então, são eventos que, né, para um dado resultado, que acontecem de forma independente. Então, são eventos independentes. Os lançamentos das moedas são eventos independentes. O último resultado é sempre C, né, quando o experimento parou. Então, eu tenho x menos 1 coroas, resultados iguais a K, e um último resultado igual a C, sempre para x resultados. X resultados. Cada resultado K possui probabilidade 1 menos θ, porque a probabilidade de dar cara é θ, porque a moeda não necessariamente é equilibrada. Se for meio, ela será equilibrada. Se for diferente de meio, não é equilibrada. De uma forma geral, θ que eu estou representando aqui. E o resultado complementar, se não deu cara, o complemento, que é o evento complementar, é a coroa. Então, ele é 1 menos P de A. O P de A complementar é 1 menos P de A. O P de A é θ, 1 menos P de A dá o P de A complementar, que é o coroa. Então, 1 menos θ. Os diferentes lançamentos da moeda são independentes, como eu disse, um dos outros. Ou seja, o resultado de um dado lançamento não interfere no resultado do próximo lançamento. Assim, pela independência, dar coroa, 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 x menos 1 vezes,
que o último resultado é C, é a probabilidade desse evento ocorrer no primeiro lançamento, vezes a probabilidade de ocorrência desse segundo evento, vezes a probabilidade desse, e assim por diante, até vezes a probabilidade desse último evento aqui, que é sempre coroa. Quantas vezes? Em x menos 1 lançamentos ocorrerem K. Então, por que é o produto? Porque os eventos são independentes. Então, ocorrer esse e esse, que é a interseção desses eventos. K, interseção com K, interseção com K, interseção com K, é o produto das probabilidades. Então, só é produto quando os eventos são independentes. Então, como nós vimos no capítulo anterior, como essa probabilidade é 1 menos θ, é 1 menos θ vezes 1 menos θ vezes 1 menos θ, x menos 1 vezes. Então, é 1 menos θ, conserva a base, soma os expoentes, elevado a x menos 1. Então, essa é a probabilidade de ocorrer x menos 1 coroas antes do último evento, que é um resultado cara. A moeda resultar no valor C, dá uma cara, e onde o experimento é interrompido. Então, para x lançamentos, nós temos x menos 1 coroas e uma cara. Então, como nós vimos, a probabilidade de dar esse evento aqui é 1 menos θ elevado a x menos 1. E esses eventos são independentes do último lançamento, que é deu cara, onde interrompeu o experimento. Então, vezes a probabilidade de dar cara. Então, só acrescentamos isso agora em relação ao caso anterior. Então, 1 menos θ elevado a x menos 1, e o último, o xésimo lançamento, deu cara. Então, a probabilidade de dar cara é θ. Então, esse é o modelo. Portanto, para um x pertencente a S de x, aqui é um x igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou qualquer valor até infinito desse conjunto de suporte, a probabilidade do x dar um determinado valor x de lançamentos, o lançamento da moeda, o número de lançamentos da moeda ser igual a x, que é o valor 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou qualquer outro interesse dos números naturais, que é aquele conjunto de suporte, é dado por esse modelo de probabilidade. Ocorrer x lançamentos até que se interrompa o experimento. É dado por esse modelo que a gente acabou de deduzir. E usamos o conceito de independência de eventos para fazer isso. Se a moeda é equilibrada, então esse θ é meio. Quanto que dá 1 menos θ? Dá meio. Meio elevado a x menos 1 vezes meio. Ora, conserva, a base vai ser a mesma, conserva a base que é meio, soma os expoentes. X menos 1 mais 1 dá x, então dá meio elevado a x. Então a probabilidade desse evento aqui, ocorrer x lançamentos da moeda, a probabilidade de x é igual a x, é meio elevado a x, se a moeda for equilibrada. Se a moeda não for equilibrada, com probabilidade θ de ocorrer cara, então dá esse resultado aqui. Falhou a técnica aqui, barra item, né? Então, esse aqui é um pontinho, esse aqui. Tem esse item aqui, ó. Como θ aqui é um número real do intervalo 0, 1, então menos θ também pertence a esse intervalo. Então, logo a sequência de probabilidade, agora nós vamos provar que esse modelo aqui é uma função massa de probabilidade ou função de probabilidade legítima. Então, essas probabilidades, θ para o x igual a 1, 1 menos θ vezes θ para o x igual a 2, 1 menos θ ao quadrado vezes θ, 1 menos θ ao cubo vezes θ, corresponde às probabilidades de x igual a 1, 2, 3, 4, assim por diante. Elas formam uma série geométrica com razão 1 menos θ. Ora, todos esses valores aqui são positivos. Positivo, 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 positivo. Então, são valores positivos. Então, isso aqui, essa probabilidade aqui, ela é sempre maior que zero para todo x pertencente ao suporte lá, que são os números naturais, nesse caso. E essa sequência de probabilidades, para o 1, para o 2, a gente vê claramente que é uma série geométrica com infinitos termos. Vamos fazer a soma dos n primeiros. A soma desses n primeiros. θ mais 1 menos θ vezes θ, mais 1 menos θ ao quadrado quando x for 2 vezes θ, quando x for 3, né? Vezes θ. Quando x for 4, 1 menos θ ao cubo vezes θ, até quando x for n. Então, 1 menos θ elevado a n menos 1 vezes θ. Então, somando aqui, eu posso pôr o θ em evidência que ele está participando de todos. Sobra 1 para esse aqui,
1 menos θ para esse, 1 menos θ ao quadrado para esse, 1 menos θ elevado a n menos 1 para esse último termo. Então, parou ali. Vamos multiplicar essa soma aqui, esse Sn, por 1 menos θ, que é a razão da nossa progressão geométrica. Então, multiplicando, o primeiro termo era θ, multiplicado por 1 menos θ, dá isso. O segundo era 1 menos θ vezes θ, multiplicado por 1 menos θ, vai me dar 1 menos θ ao quadrado. Então, a gente vai perceber aqui que os nossos termos da nossa progressão vai ser exatamente desse ponto aqui para frente, só que aqui, quando multiplicado por 1 menos θ, vai estar elevado a n vezes θ. Ó. Então, se eu colocar agora o meu θ em evidência, eu tenho 1 menos θ, mais 1 menos θ ao quadrado, mais 1 menos θ elevado a n menos 1, mais 1 menos θ elevado a n. Ou se eu optar por usar essa expressão aqui, se eu subtrair o Sn, que é essa expressão aqui, menos 1 menos θ vezes Sn, que é essa outra expressão aqui, veja, 1 menos θ vezes θ, 1 menos θ ao quadrado vezes θ, tem um 1 menos θ elevado a n menos 1 θ, e esse último termo aqui que é elevado a n, esse 1 menos θ. Mas tem um anterior que é 1 menos θ elevado a n menos 1 vezes θ. Então, se eu subtrair, veja, esses termos todos aqui desaparecem. Fica esse θ menos esse, que é diferente, né? Que não tem em comum. O resto está tudo comum. Então, sobra o θ que está lá e não está aqui. Esse termo aqui cancela com o segundo lá, esse termo com o terceiro, esse com o quarto, até o penúltimo com o último de lá. Então, vai sobrar o primeiro e o último de cá. O primeiro negativo e o último lá. Então, subtraindo e colocando o θ em evidência, né, dá θ, que era o primeiro termo, e esse último termo, põe θ em evidência, sobra 1 menos θ elevado a n. Está aqui. E fazendo essa subtração aqui, né, Sn menos Sn dá zero, menos com menos dá mais, dá θSn. Então, isso aqui dá θSn. Se eu cancelar o θ aqui, sobra isso. Então, a soma dos n primeiros termos dessa progressão geométrica, que é a soma das probabilidades de x variando de 1 até n, dá isso aqui. Ora, como θ1 menos θ é um número entre 0 e 1, se eu tomar o limite, né, se eu fizer esse n ir para infinito, que eu vou ter que somar infinitos termos daquela probabilidade, eu tenho que isso aqui vai para zero, então esse limite dá 1. 1 menos um número 0,9, por exemplo, se fosse aqui. 0,9 é 0,9, 0,81. V 0,9, 0,700 e alguma coisa. Vai diminuindo à medida que eu vou multiplicando um fator 0,9. Infinitas vezes isso vai para zero. Então esse limite dessa parte é 0, o limite de 1 é 1. Então, o limite dessa soma, quando o n vai para infinito, então se eu somar infinitos termos, eu terei o resultado 1. Então, porque esse limite é 0. Então, como essa soma com infinitos termos, eu estou somando essas probabilidades aqui para infinitos termos, para x variando de 1 a infinito. Então, isso dá 1. Se essa soma dá 1 com infinitos termos, a definição 1.5 se aplica. E essa função aqui é uma função de probabilidade, é a forma que a gente deduziu a função de probabilidade para esse experimento de lançamento de moedas, contando o número total de eventos até a ocorrência da primeira cara. Esse modelo é chamado modelo geométrico de probabilidade. Então, nossa aula de hoje é isso. Até a próxima.